dúvidas aí da turma sobre esse assunto. O que é o stall point em trocadores de calor? Quando a gente fala em stall point, o primeiro ponto sempre é o que é o stall point? Quando ele ocorre? A grande dúvida da turma sempre é essa, né? Então, quando ele ocorre, o que é? Então, o stall point, na verdade, o que ocorre? Quando um sistema de vapor ou de vapor e condensado ele está operando e a pressão P1 no purgador é maior do que a pressão P2, isso, obviamente, a gente está desconsiderando a parte de vazão do purgador. Então, vamos imaginar o mundo ideal, o purgador de conta com a P1 maior que P2, o sistema está drenando e ele tem um leve, se não quase zero, né, alagamento interno do trocador de calor. Mas, normalmente, ele tem uma pequena fração, uma parcela da área de troca que já é condensado e ele acaba fazendo aquecimento. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Um sistema de aquecimento de água muito típico, né? Eu entro com água num trocador de calor a 20 graus Celsius, eu quero aquecer essa água até 60 graus Celsius. Tá? Então, quando ocorre esse tipo de instalação, eu utilizo normalmente vapor e normalmente essa pressão num trocador aí, casco serpentina, né, que é muito comum, muito utilizado, eles até utilizam pressões mais altas e o stall point é difícil de ocorrer. Porém, no trocador a placas, por exemplo, aí as pressões de vapor normalmente são baixas. E dependendo do caso, você está utilizando vapor revaporado, né? O famoso vapor flash. Você está recuperando energia do condensado e aproveitando para aquecer uma água de um sistema. Então, aquele vapor que sai lá na chaminé, você pode instalar uma central de recuperação de energia, um tanque flash, e utilizar esse vapor, por exemplo, para gerar água 45 para um chuveiro. Você pode utilizar ele para gerar uma água quente de 60 graus para o processo. E aí, provavelmente, você vai precisar de uma complementação, enfim. Porém, aquele vapor é um vapor de baixa pressão. E aí eu falo realmente baixa, meio bar, um bar e meio. Tem máquinas aí que trabalham com pressões de vapor aí de 18 bar, enfim. Elas até operam aí com essas pressões, esses vapores flash, na casa de 3, 4, 5 bar. Mas o mais comum é utilizar numa instalação industrial, não imaginando agora, falando de uma instalação onde não tem essa recuperação, se utilizar um trocador aí a placas, 4 vapor de 4 bar de pressão, né? Na entrada dava 4, 4,5, nessa casa. Então, quando você tem essa condição de um 4 bar, 4,5, e o condensado, linha de retorno de condensado, por exemplo, a 2 bar, a sua pressão de entrada é maior do que a pressão de saída, ou seja, eu tenho condição de fluxo, eu tenho condições de drenar esse condensado, considerando que o purgador tem a capacidade de vazão para tal, né? Então, nesse momento, eu não tenho stall point. O stall point, ele ocorre quando a válvula de controle começa a fechar. Por exemplo, eu estou chegando lá, vou fabricar cerveja. Tá? Então, tem um momento que eu vou aquecer, por exemplo, a 60 graus, a válvula de controle está bem aberta, e ela chegando nos 60 graus, eu tenho que manter, um exemplo, né? Estou dando valores aleatórios. Eu tenho que manter lá a 60 graus por 30 minutos. Então, nessa condição, até aquecer, a válvula está bem aberta. Quando eu vou só manter temperatura, o consumo de vapor é baixo, então a válvula fecha. Quando a válvula fecha, ela insere uma perda de carga no sistema, né? E aí tem o fator de condensação aqui dentro. Como eu tenho um consumo menor, esse trocador de calor, entre aspas, ele fica grande para aplicação e ele condensa e derruba a pressão interna no trocador. Por mais que às vezes eu tenha uma condição de pressão alta na entrada, a minha pressão interna no trocador é baixa. Então, nessas condições, quando eu tenho variação de vazão, ou a minha temperatura do processo já está chegando muito próximo, né? Eu recirculo essa água, então a água não está sendo consumida no meu equipamento, ela está voltando a 55 graus, só a perda da linha, meu delta de 40 graus passa a ser 5, meu consumo cai um monte. E com isso, a válvula, o mínimo que ela abre, já dá o aquecimento. Tá? Então, nessas condições, você tem um que a gente chama de stall point.
O stall point é quando a pressão é igual entre a entrada e a saída do purgador. E aí ele começa a alagar, causar o famoso represamento, quando essa pressão é igual ou menor que a da saída. A pressão na entrada, a pressão dentro do trocador é igual ou menor. Então você tem essas condições de processo, elas ocorrem com uma certa frequência, principalmente em sistemas de baixa pressão, onde eu tenho envolvido um controle de temperatura. Então, de novo, no momento que eu estou gerando água a 60 graus, eu estou entrando com água já 50, 55, meu consumo de vapor é menor, ou seja, a válvula fecha. Além de inserir uma perda de carga maior na válvula, ela gera uma condensação maior dentro do trocador, porque na teoria você tem, na teoria não, na prática mesmo, você tem uma área de troca térmica muito maior do que o necessário para aquela condição, e com isso causa uma redução de pressão interna do trocador. É a curva de pressão do processo. Então vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente fala em curva de pressão de processo, eu botei o exemplo aqui. A pressão do vapor a plena carga, 4 bar. A contrapressão, 2 bar, que é o que a gente tinha no sistema. Um vapor motriz aqui, ou seja, que a gente está pensando num purgobombo, numa bomba de condensado, que a gente vai explicar um pouquinho no final. É onde eu tenho o vapor para realmente pressurizar esse condensado e poder mandar ele de volta para a casa de caldeira. Eu botei um exemplo de 1000 quilos por hora, que é a vazão, o consumo de vapor e a geração de condensado desse equipamento, para aquecer uma água de 20 para 60 graus. Exatamente o mesmo dado de processo. A gente chega num ponto que é o modo de operação. O que é esse modo de operação? Esse modo de operação, quando a gente tem lá 4 variações: temperatura de entrada, vazão, temperatura de saída e, nesse caso, desconhecido, que o software aqui da ARE ele utiliza. Nada mais é que o pior dos casos, o desconhecido, ele considera um pior dos casos, que é temperatura de saída. Quando a gente utiliza um modo de operação de temperatura de entrada, ele quer dizer que o meu sistema tem uma bomba sempre garantindo a mesma vazão de água para o processo, ele garante o mesmo set point de saída, ou seja, eu vou aquecer 30 metros cúbicos para 60 graus. E a temperatura... Desculpa, gente. E a temperatura de entrada da água, ela que varia. Então, num sistema fechado, num anel, onde a água pode estar retornando para o trocador para ser reaquecido, então ela vai começar a subir a temperatura. Essa é uma das características. A temperatura de vazão é onde a minha temperatura de entrada é fixa, 20 graus, temperatura de saída é fixa, 60 graus, e o que varia no meu processo é a vazão dele. Então, eu sempre tenho minhas temperaturas fixas, e o que oscila, o que varia nesse processo é a vazão. E temperatura de saída é o contrário, onde eu tenho a minha temperatura de entrada fixa, 20 graus, a minha vazão, 30 metros cúbicos, é fixa, e a hora eu vou trabalhar no meu CLP, no meu processo, com uma temperatura de 60 graus, a hora de 80, a hora de 50, e é a temperatura de saída que vai oscilar. É um dos casos mais críticos, onde ela tem uma curva de processo que gera mais, vamos dizer assim, estolagem, É um momento mais crítico. E o desconhecido, ele considera uma temperatura de saída oscilando, esse terceiro caso aí. Então, quando a gente trabalha, a gente tem que identificar qual é o modo de operação desse sistema. Eu posso ter variação de vazão, eu posso ter variação de temperatura de entrada ou variação de temperatura de saída. Vamos entender o que isso afeta na curva do processo. Aqui está o desenho, eu fiz com a variação de temperatura de entrada. Aqui está o gráfico dela. Naquela condição de 4 bar de pressão, ela está numa condição a plena carga de 1000 quilos por hora. Então, a minha curva de processo é, quando a minha válvula está numa determinada abertura, eu estou garantindo 4 bar de pressão dentro do trocador de calor. Nessa condição, você opera, à medida que você vai baixando a carga do sistema, quando você acaba baixando o consumo
ou nesse caso, a variação da temperatura de entrada, o que acontece com o consumo? A temperatura de entrada começa a subir, ou seja, meu delta diminui, meu consumo de vapor diminui. Automaticamente, quando eu começo a diminuir o consumo de vapor, a minha resultante é uma pressão interna. Por exemplo, eu diminuir para 800 quilos, a resultante é uma pressão interna de 2,3 bar dentro do trocador de calor. Ou, veja bem, eu estava com 1.000 quilos, reduzi 20% o consumo de vapor do sistema, a minha pressão caiu de 4 para 2,3, 2,25, metade aí, bem dizer. Né? Então, quando a gente olha esse gráfico de curva do processo, você pode observar que ele não chega bem num zero absoluto aqui. Então, chega num vácuo aí de menos 0,07 bar manométrico, né? Então, cuidado. Então, ele, nessas condições, dependendo qual é essa variação do teu processo, o trocador de calor, ele pode, inclusive, quando baixar essa carga para menos de 40%, entrar em vácuo. Então, por isso que nessas condições, a gente sempre acaba recomendando o trocador de calor a placas com pressões muito baixas, com vazões muito variadas no trocador de calor, se instalar também uma válvula de quebra-vácuo. Se em algum momento o sistema passar a operar em 40% ou menos da carga, ele puxa ar para dentro do trocador de calor e evita com que ele puxe as gachetas para dentro da placa e danifique e cause vazamentos nesse trocador de calor. Então, de novo, A4 bar, né, 100% e a 1.000 quilos por hora. E aí, o que a gente fala de stall point, né? Onde é que está o ponto de estolagem desse negócio? Se vocês observar aqui no gráfico, essa linha vermelha é onde ele opera, né? Da linha vermelha do ponto de 2 bar, que é o dado de processo lá que a gente colocou, 2 bar de pressão, é onde ele opera de 2 bar para cima como purgador, né? E de 2 bar para baixo ele opera como bomba de condensado. Quer dizer, o ponto de estolagem sempre vai ser igual ao valor da tua contrapressão. E qual é a contrapressão do purgador? Pouca gente instala um manômetro na saída do purgador, tá? Porque não é um dado relevante muitas vezes. Mal e mal se tem uma condição de instalar um manômetro na linha geral de condensado. Você às vezes nem sabe qual é a pressão do teu retorno de condensado. Então a gente sempre volta e sempre frisa para o cliente para instalar em pontos estratégicos 3, 4 manômetros nas linhas de condensado e aí finais de linha, principalmente, já tem 3, 4 ramificações, põe nos finais de linha, põe onde as linhas se interligam, né? Instalar uns 3, 4 manômetros nessa linha de retorno de condensado para você ter o perfil de pressão da tua rede de retorno. Né? O que acontece? Se você não sabe essa pressão, você não consegue identificar o stall point. Ah, eu acho que é mais ou menos isso. Achar e acreditar não se escreve. Então, meçam. Põe um conjunto de manômetros, vocês vão gastar R$500 exagerando, talvez mais, aí dependendo da qualidade do manômetro, vocês vão colocar. Conselho, mantenham ele fechado, tá? Porque linha de condensado sempre tem golpe de ariete, sempre tem algumas questões de operação. Quando vocês quiserem medir, vão lá, abram, façam a leitura, medição e fecha de novo. Aí você garante uma integridade maior desse manômetro e não vai danificar por golpes de ariete na linha de retorno de condensado, que não deveriam existir, né? Numa linha bem projetada não deveria ter, porém a gente sabe que tem e a gente sugere que esses golpes de ariete mantenham um manômetro fechado para ter essa vida útil maior. Sabendo a pressão do retorno de condensado lá na saída do purgador, e aí por que a gente fala na saída do purgador? Dependendo da carga do sistema, dependendo do purgador, raríssimas as empresas que após o purgador já aumentam o diâmetro e levam até na rede geral. Normalmente se o purgador é 1,5 polegada, leva 1,5, 10, 15, 20 metros até instalar até conectar na rede geral de condensado, né? E dependendo do caso, se são deltas muito altos, né? Eu estou tirando, por exemplo, secagem de leite em pó, onde eu estou tirando lá de 20 bar para 1 bar, eu tenho que aumentar esse diâmetro dessa tubulação após o purgador. Para controlar a velocidade, não ter erosão, não ter danos nesse trecho curto.
E nesse momento que se essa rede está subdimensionada, a pressão na saída do purgador tende a ser maior do que da rede geral, pressão dinâmica, né? Então, você tem lá na rede geral 1,5 bar, talvez você está tendo uma perda de carga, ou seja, um incremento de pressão nesse trecho entre o purgador e a rede geral de 1 bar. Então, teu stall point já passa a ser 2,5 lá na saída do purgador. Então, tem que tomar muito cuidado quanto a isso, tá? Então, o que a gente sempre sugere, de novo, manômetros em pontos estratégicos, tá? Para a gente ter uma ideia do perfil de pressão ao longo dessa rede, tá? Então, de novo, aqui nesse gráfico foi baseado na variação de temperatura de entrada. Então, eu tenho aproximadamente no meu stall point algo em torno de 780 quilos por hora. Quer dizer, se eu baixar a carga lá para 82%, para 78%, né? Se eu baixar lá 22% a carga, automaticamente o meu trocador ele pode entrar em ponto de estolagem, né? Isso depende um pouco, às vezes, de dimensionamento, depende um pouco da configuração do sistema, contra pressão, mas, na teoria, em 78% da carga, esse sistema ele já entra em estolagem, ele já não consegue mais remover condensado de dentro dele, tá? Quando a gente muda lá para um processo onde temperatura de entrada e temperatura de saída são fixas e o que varia é vazão, que é a segunda condição, observem que a 4 bar eu continuo tendo a mesma condição de processo de 1.000 quilos por hora, né? O meu ponto de estolagem ele sobe para 800 quilos, né? Ou seja, variando a vazão e não as temperaturas, ele altera um pouquinho o ponto de estolagem e o 2 bar, a vazão de estolagem, a carga do trocador de calor de 78% passa para 80%. Então, quando a gente tem essa condição, eu tenho 800 quilos e essa é a vazão teórica que a minha bomba de condensado, meu sistema de bombeamento deve remover, né, para garantir que o processo não tenha problemas de controle, tá? Num processo onde minha temperatura de entrada e minha vazão são fixas, vocês podem observar que o mesmo 4 bar eu tenho a mesma carga de 1.000 quilos e o 2 ele vai ter uma condição aqui de 838 quilos de vazão, ou seja, 84% da carga. Então, quanto maior essa porcentagem, ou seja, o fator, esse 84%, bem dizer, é a vazão que um purgo-bomba deve ter capacidade para drenar, para evitar stall point. Então, você pode observar que tem condições, aqui são purgadores diferentes, nessa curva do purgador é diferenciada, mas o que eu estou chamando a atenção é justamente essa. E aí, quando a gente começa a variar a temperatura de saída para a mesma vazão e para a mesma temperatura de entrada, vocês podem observar que ele começa a entrar em ponto de vácuo absoluto, né? Ele chega a condensar totalmente. Eu tenho uma área de troca muito maior. E aí, se a gente voltar aqui, que a gente estava observando, né? No primeira condição, eu tenho uma curva mais leve, uma ascendente mais leve, onde o meu vácuo opera lá na casa de 400 quilos, 40%. Nesse caso, ele em 50% lá, na variação de vazão, ele já entra em vácuo, né? E nessa condição, onde a variação é de temperatura de saída, o trocador pode entrar em vácuo em 56, 57% da carga. Quer dizer, em 84% da carga, ele já começa a estolar, já começa a represar condensado, ele entra em condição de vácuo lá nos 56, 57% da capacidade. Então, observe que esse aqui é um gráfico mais severo, vamos falar assim, é um gráfico que pega mais forte na condição justamente de vácuo, na condição de geração de stall point, né, onde eu preciso de mais vazão de bombeamento. E observando a válvula, né, a gente observando a válvula, pegando esse caso mais severo, que é o 838, né, eu tenho a condição aqui na entrada da válvula 4,5 para 4, que é para a condição de 1.000 quilos. Isso aqui eu estou fazendo a simulação em software, para mostrar para vocês que essa válvula, na primeira condição, ela vai estar com 79% de abertura.
E a mesma válvula, 4/2, que é onde ele entra em vácuo, ou seja, meu stall point, a válvula vai estar com 60% de abertura. Quer dizer, eu movimentei 20% o curso dela, de 79 para 60, não deu 20%, deu 19%, e a válvula entra em stall point. Então, se em algum momento no teu processo você observa que a válvula começa a fechar e a temperatura começa a cair muito, é porque o sistema está entrando em estolagem, está entrando em stall point. Tá? E aí, com isso, você começa a represar condensado dentro do trocador de calor. Você começa a baixar a eficiência de troca térmica, você começa a ter alguns problemas aí no controle. Né? De novo, mais fácil para a gente observar e entender isso. A válvula na condição inicial, 79% de abertura, vapor 4,5. Eu tenho 1.000 quilos de vapor passando aqui. O meu vapor, na entrada do trocador, ele tem uma pressão estimada de 4 bar. Né? Então, medida pela perda de carga da válvula, na condição de 1.000 quilos, 79% de abertura. Então, meu vapor após a válvula vai ter uma pressão de 4 bar. Minha P1 é maior que P2, ou seja, eu consigo drenar o condensado facilmente. Né? À medida que a minha temperatura vai subindo, ou minha vazão vai diminuindo, ou minha temperatura de saída você começa a baixar ela, ou baixa a carga do sistema, automaticamente a válvula vai assumir uma nova posição de controle de 60,3%, que são os 838 quilos para essa condição, 4,5 para 2, ponto de estolagem, pressão de entrada igual pressão de saída, e aí com isso minha pressão diminuiu, eu tenho maior pressão contra pressão, automaticamente eu vou ter o alagamento, o represamento do meu sistema. Muita gente conhece por estolagem. Né? Eu começo a subir o nível de condensado dentro do trocador de calor. E aí isso pode gerar alguns problemas extremamente sérios mesmo. Tá? Uma outra forma de se observar esse gráfico aqui. Esse gráfico é bacana. Você traça ele, né, na condição de... Eu pego lá o meu processo, tem a temperatura de 20 graus, eu subo ele para a linha de 60 graus do outro lado. Desse ponto, eu vou ter a primeira reta, primeira ascendente. A segunda ascendente é desse ponto de 60 graus para a temperatura do vapor. É 153, mais ou menos, que é o vapor a 4,5. Eu vou traçar essas duas retas. Em seguida, eu vou traçar uma linha da contrapressão em 2 bar, que é a minha contrapressão da rede, que a gente estava trabalhando. Onde ele interceder essa linha de subida, a linha do vapor, você traça uma linha descendente que vai te dizer, em 80% da carga, aproximadamente, você vai ter o ponto de estolagem, o stall point. Então, um gráfico para você fazer mais fácil aqui, apresentando ele nessa condição. É interessante esse gráfico, aí você consegue definir. Claro, você tem que traçar para cada processo, para cada temperatura, você traça um gráfico novo. Para cada temperatura do vapor, pressão de operação, você traça uma condição nova, uma linha nova, e você consegue identificar, estimar qual é a condição de stall point. Aproximadamente 80%. E aí é o que a gente estava falando. Então, esse 80%, se a gente observar, ele pega a nossa segunda condição de operação, que a gente também falou de 800 quilos por hora, que é a condição de variação de vazão do processo para a temperatura de entrada e de saída fixa. Então, a gente chega no mesmo valor. Tá? Então, a gente está muito próximo disso aí. Então, todos os gráficos eles chegam a valores muito aproximados e levam sempre para o mesmo resultado. Tá? Quais são os fatores que favorecem o stall point? Tá? Vamos lá, quem quiser usar o chat aí. O que favorece o stall point aí? Quem quiser abrir o áudio, fazer algum comentário, a gente pode liberar também. Bom, enquanto o pessoal vai digitando aí,
uma das principais coisas que favorece o stall point é a baixa pressão de entrada. Quanto menor essa pressão de entrada, mais fácil de ocorrer stall point. Agora, de novo, reforçando, né, que o stall point ocorre quando se tem controle de temperatura. Né? Máquinas aí, algumas prensas, o que o pessoal tem utilizado aqui na região sul, que a gente vê prensa de porta, por exemplo, você não consegue inserir um sensor entre cada prensa, o pessoal coloca, às vezes, um sensor de temperatura para todos os pontos. Essa máquina, essa prensa, ele acaba utilizando o controle de temperatura, e aí os pratos vão estar em temperaturas diferentes, vão ter condensações diferentes, e aí ele vai estar trabalhando, modulando, abrindo e fechando a válvula. O que acontece? As portas de cima e de baixo desse sanduíche, desses pratos, né, os pratos inferiores e superiores, eles vão ter temperaturas diferentes, eles vão ter uma qualidade de secagem dessa cola, de fabricação dessa porta diferente. Então, o que muita empresa tem mudado esse sistema é para controle de pressão. Nas prensas, a gente não tem problema de stall point normalmente, tá? Mas, como ele mede uma temperatura no centro lá dos vários pratos, eu tenho diferenças de temperatura. Para resolver isso, se eu tenho diferença de temperatura, eu tenho condensações diferentes, o pessoal adotou um sistema de controle de pressão. Então, ele define uma pressão lá no CLP, no controlador do processo, ele diz que eu quero controlar a 5 bar de pressão. Todos os pratos vão estar sempre a 5 bar. Quando eu trabalho no controle de pressão, e aí nesse caso uma pressão dinâmica também, à medida que o prato superior, que além dele ter que aquecer a porta para fazer a secagem, ele ainda perde calor na parte superior para o ambiente, aí por isso que ele acaba interferindo na qualidade dessa secagem. Quando ele tem essa condição de maior condensação, a temperatura e a pressão interna são menores. Se a pressão é menor, o vapor de 5 bar empurra o condensado embora e repõe vapor a 5 bar. Então, quando a gente trabalha com controles de pressão, a gente não tem condições de stall point. A gente não tem essa condição, pois eu sempre estou na mesma pressão. O stall point só ocorre em baixas pressões com controle de temperatura. Aquela condição. No momento que eu começo a baixar a carga do sistema, automaticamente ele começa a subir, né? O consumo começa a subir a troca térmica e baixar a pressão interna do trocador de calor. Então, essa condição ocorre de novo, baixa pressão aliado com controle de temperatura. Um outro ponto interessante, né, que afeta bastante, alta contrapressão no retorno de condensado. Aquilo que a gente sempre acaba falando. A gente tem uma condição, às vezes, no retorno de condensado, onde está dimensionado, está projetado para uma operação de 1,5 bar. E aí o pessoal começa a instalar mais máquinas, essa pressão, e não aumenta a rede de retorno de condensado, essa pressão passa para 2,5 bar. E aí depois, um certo tempo de operação, começa o famoso vazamento de purgadores. Aí a pressão sobe para 3 bar. Automaticamente que a pressão de retorno de condensado aumenta, você aumenta o teu ponto de stall point, ou seja, aumenta o ponto onde a variação de carga gera o stall point. Então, de novo, aqueles 84% que a gente estava falando, ele começa a subir. Ele vai subindo e aí daqui a pouco você está em 100%. Automaticamente, a mínima variação de vazão, temperatura ou de entrada ou de saída já vai entrar em ponto de estolagem devido à alta contrapressão no retorno de condensado. Né? E aí os trocadores superdimensionados. Ocorre muito isso aí, ocorre muito essa instalação. Eu vou comprar esse trocador, essa unidade de aquecimento de água para gerar 100 metros cúbicos de água de 20 para 90. E aí, nessa primeira fase da instalação da empresa, a gente vai trabalhar só com 30 metros cúbicos e vou aquecer a água só 60. Nessa primeira condição de processo, porque a máquina que vai consumir 90 depois vai vir mais tarde, né? Então, o trocador que era para 100 metros cúbicos já está com 30.
E a carga térmica, que era para aquecer água de 20 para 90, está aquecendo só de 20 para 60. Você derruba lá embaixo a carga utilizada desse trocador, e aí com isso você tem o problema do superdimensionamento, ou seja, pressão interna baixa. Quando ele está superdimensionado, o vapor entra no trocador, já faz a condensação e já cai, né, o sistema já cai a pressão dele e já entra em stall point, gerando até vácuo. Então, nesses trocadores de calor, principalmente os que são de superdimensionados, obrigatoriamente tem que ter a válvula de quebra-vácuo, tá? Para evitar esse momento. Outro fator que favorece muito o stall point, muito comum encontrar isso aqui, purgador virado, purgador de cabeça para baixo, né? Ele vai assumir uma posição, a boia vai, no caso, teoricamente ela vai descer, então deixa eu... A boia teoricamente deveria trabalhar aqui em cima, ela vai estar pendurada aqui embaixo, ela nessa posição aqui inferior, ela deixa a passagem aberta. Tudo que vem vapor aqui vai embora pelo orifício. Então a boia está pendurada, o purgador está aberto porque está montado de cabeça para baixo. Ele começa a jogar vapor para fora, perder vapor para o sistema e começa a pressurizar o retorno de condensado. Isso quando a gente não encontra vários purgadores aí de máquinas com os seus bypasses abertos. Então, na teoria, essas válvulas deveriam estar todas fechadas, no ponto fechado, para ele trabalhar pelo purgador. Todo o condensado que está vindo nessa válvula de bypass, você está passando aqui por trás, indo para a rede de retorno. É um bypass do purgador. O operador, para acelerar o processo de aquecimento da máquina, vai lá e abre bypass. É muito comum isso. Tá? Eu quero acelerar, eu quero drenar e deixo o bypass aberto. Então, já esse aqui foi uma foto de uma instalação onde eu peguei e o cliente reclamou para mim que na quinta-feira que estava com golpe de ariete. E quinta-feira os bypasses da máquina continuavam abertos. Abriu no domingo à noite e quinta tarde já estava. Então imagina 4 tubos de meia polegada jogando vapor fora. O que acontecia com a pressão do sistema? Subia. E aí começava a atrapalhar a drenagem de outros purgadores. E aí começava a dar... Nesse caso, não chegou a dar stall point porque os consumidores eram tudo 6,5 bar para cima. Mas começou a atrapalhar, gerar golpes de ariete na linha de retorno de condensado. Se ele tivesse algum consumidor de vapor a 3 bar, com certeza ele poderia estar entrando em stall point no momento que a controle de temperatura desse equipamento de 3 bar diminui, né, fecha um pouco, e aí baixa a pressão interna do trocador para 3 bar e fecha. Ele começa a afetar o rendimento de algumas máquinas. E aí os problemas operacionais do stall point, né? Primeiro, oscilação da temperatura de saída. Esse é o problema mais comum que se encontra nesses sistemas, é a oscilação da temperatura de saída deles. No momento que ele entra em stall point, eu estou com um trocador de calor inundado em condensado. Eu estou com ele semi-inundado ou praticamente todo inundado em condensado. Ele não tem mais fluxo de condensado, ou seja, ele está trocando o calor de água com um exemplo de água que ele está aquecendo. Ele está aquecendo água, e o projeto do trocador é aquecer vapor, água. No momento que você começa a ter o sistema semi-inundado e trocar calor água a água, você precisaria, teoricamente, de muito mais área de troca. Porque nessas trocas água a água, a temperatura da água começa a diminuir, até as duas se equalizarem. Um sistema vapor-água, ele tem a temperatura de 150 graus, por exemplo, a temperatura de água 20 para 60, ela vai subindo, porém a temperatura, na teoria, no trocador de calor, nos convencionais, é que ele se mantém em 150 graus, vire condensado 150 graus e seja eliminado. Ou que tenha um arrefecimento lá de 10, 15 graus, não mais que isso. Os trocadores convencionais. Então, no momento que você começa a ter água 150, você começa a subir a temperatura da água do processo, teu condensado começa a baixar a temperatura. Baixou a temperatura, teoricamente, você precisaria de mais área de troca, porque teu delta entre ambas diminui. E fora que um vapor tem muito mais eficiência de troca térmica do que um condensado. Tá? Então, a gente acaba tendo problema de oscilação na temperatura de saída.
E isso normalmente é audível o stall point, em vazões maiores, você escuta o escoamento do vapor e quando ele começa a estolar, você escuta um silêncio. Né? Casos grandes aí, de equipamentos grandes, onde a gente conseguiu perceber essa questão de ruído. O vapor escoando, de repente ele... silêncio. Fica em silêncio, a temperatura começa a cair, o teu controle PID reage, manda abrir um pouco mais a válvula, aí você volta a escutar o escoamento do vapor. Então você vai ter na saída do teu processo oscilações de temperatura por conta de stall point. Você vai ter possibilidade de golpe de ariete. Aquilo que eu falei, no momento que ele começa a oscilar a temperatura, que ele entrou em stall point, a temperatura começa a baixar, o teu PID começa a reagir, manda abrir mais a válvula. Então, dependendo da velocidade desse controle PID, da válvula de controle, ele abre ela muito rápido, ele joga vapor lá com muita velocidade em cima do condensado e ele gera choque térmico dentro do trocador de calor. Ele acaba danificando, às vezes, as placas, ele acaba causando danos aí. A serpentina é mais robusta do que uma placa, mas ele pode acabar danificando os internos de purgador, principalmente, por essa questão de golpes de ariete gerados nessa resposta rápida da válvula de controle de temperatura. Então, se tem esse problema, bem possível de ocorrer se o PID for extremamente rápido. E quando esse trocador de calor for um casco serpentina, por exemplo, onde a serpentina é de aço carbono, essa condição de, eventualmente, eu ter água parada dentro da serpentina, de repente chega vapor, variações de temperatura, variações de fase, vapor, água, velocidades, causam camadas de oxidação e corrosão, que aí quando chega vapor ele arranca e ele vai fazendo esse processo de oxidar, corroer, vapor limpa, oxida, corrói, vapor limpa, até causar furos nessas partes, nessas serpentinas, por exemplo, de aço carbono. Então, é muito comum trocadores de calor desse que tiver problema de furar a serpentina do vapor, é muito provável que seja essa oxidação. E aí, ou ele é ataque químico pela qualidade do vapor, pela qualidade do condensado, ou ele é um ataque, né, de corrosivo e erosivo pelo stall point. Tá? Ele para condensado, gera oxidação, corrosão, e aí vem o vapor em alta velocidade e limpa. Então, eu tenho esses três principais problemas, que é oscilar a temperatura de controle da água. A água de 60 graus ela pode cair para 55, ela volta para 60, ela vai ficar sempre 60, 55, 60, 55, dependendo da carga do sistema. São valores aleatórios que a gente está mencionando aqui para exemplificar, porém, são valores que a gente já viu na realidade, na prática. A parte de golpes de ariete, né? Se eles forem muito fortes, tanto serpentina, ele pode danificar interno de purgador, ou os trocadores a placa, se esse golpe de ariete for forte, ele pode expulsar as gachetas do trocador de calor. Esse golpe ele acaba causando vazamento. Dependendo, se ele tiver vários golpes, as placas movimentando, elas podem trincar, gerar fissuras. Tá? Então, são possibilidades de problemas atrelados ao stall point. Corrosão, aqui a gente já falou várias vezes das peças quando os internos em aço carbono. Então, alagar o sistema nunca é interessante. Porém, existe hoje tecnologias que se trabalham com trocadores semi-inundados, e aí esse problema se resolve. Então, o primeiro método de prevenção do sistema, né, do stall point, é utilizar o famoso purgobomba. Então, você tem que elevar o trocador de calor uma certa altura, e essa altura vai depender da capacidade de vazão de bombeamento do purgador e da vazão do processo. Você precisa de um coletor de condensado para quando o purgobomba está em modo de bombeamento, o condensado do processo não ficar dentro do trocador, ele ficar nesse coletor. É um pulmão. E aí, no momento que ele começa a bombear, ele joga um vapor motriz aqui, o ponto 3, ele joga um vapor aí de 5 bar, 3 bar, 10 bar, enfim, depende do projeto do sistema,
ele pressuriza o condensado dentro dele e bombeia para o sistema. Enquanto isso, ele fica inundado dentro desse coletor. Terminou o bombeamento, vocês veem essa linha de equilíbrio. Essa pressão que se formou dentro do purgador, ela é equalizada com a pressão dentro desse coletor, que aí permite, de novo, por gravidade, descer, né, o condensado para o purgador, encher, pressurizar e bombear. Então, ele é um purgador que ele vai trabalhar em batelada. Então, enche, manda. Encheu, manda. E aí, esse coletor tem a função de evitar que afete a temperatura do teu processo. Gente, vamos dar uma pausa aqui. Quando a gente fala nessas temperaturas de processo, quando se fala nessas aplicações, tá, não é para sair por aí botando purgobomba em tudo. Não é isso, tá? A primeira pergunta que tem que se fazer para você dono do processo, para o engenheiro de processo, responsável da planta, é oscilação de temperatura de 2, 3, 4 graus vai afetar a qualidade do produto final? Sim ou não? Se a resposta for sim, afeta, você instala a purgobomba. Agora, se é um sistema de água quente que vai distribuir a água para toda a fábrica, 60 graus, você pode muito facilmente corrigir esse sistema, subindo a temperatura um pouquinho, em vez de operar lá na saída do trocador 60 com 65, e aí no momento que ele entra em stall point, ele vai baixar para 60, ele vai ficar oscilando a temperatura de saída da água desse trocador, aqui, 3, 4 graus, porém na tubulação ela vai se misturar e homogeneizar numa temperatura única, que é a desejada a 60 graus. Então essa temperatura, instalem ela, o sensor de temperatura mais longe do trocador. Então deixa essa água se misturar, se equalizar, e você vai ver que tem um processo alinhado, temperatura contínua, constante. E aí nessas condições, um trocador de calor a placas, com os internos de aço inox, que não vão ter esse problema de corrosão. Né? Esse alagamento temporário não vai causar corrosão. E aí o cuidado maior na hora da partida, na hora do comissionamento e ajuste desse sistema, é ajustar uma válvula de controle de temperatura com uma resposta lenta, para não gerar golpes de ariete. Então, à medida que o sistema começa a perceber que a temperatura cai, ela já começa a reagir lentamente e não gera o golpe de ariete. Eu tenho as internos inox, não vou ter um problema. Agora, se essa variação de temperatura do processo, um laticínio, VTIS, da temperatura, variação aceitada é mais menos 1 grau, isso se não for menos que isso, sim, instala-se purgobomba. De novo, não é para sair instalando purgobomba em tudo. Como eu já vi cliente onde tem um cilindro rotativo com controle de pressão, ou seja, a pressão interna do cilindro sempre a 6 bar, e o pessoal vendeu um purgobomba para ele. Né? Não há necessidade. Purgobomba somente se atrelada a controle de temperatura, em pressão baixa, então essas condições. Controle de temperatura, pressão baixa e não aceitar variação de temperatura de saída do produto, ou água quente, ou qualquer produto que esteja sendo aquecido. Aí se usa purgobomba. Fora isso, não há necessidade alguma. Tanto que não é uma prática muito comum, principalmente aqui para a nossa região sul, de vender purgobomba, porque não entendemos que todo o processo necessite. Claro, processo fino, PTIS, leite, processo de controle de temperatura do soro fisiológico, uma variação de temperatura meio grau, você utiliza. Fora isso, não tem necessidade. Outro método de prevenção, como a gente falou, que a pressão de entrada baixa, mas a contrapressão alta. Então, o que a gente pode fazer? Uma bomba de condensado próximo a esses equipamentos, instalando para um tanque, para um reservatório, a pressão atmosférica, a exaustão aqui. Então, você joga todo esse condensado de baixa pressão, tira o vapor flash, despressuriza e você diminui a contrapressão desse sistema. Então, é uma outra forma de se utilizar e se resolver esse caso. E ele desce por gravidade do reservatório e enchendo, aí tem a bomba de condensado que manda ele para frente. É outro método de prevenção. Isso aí já é para múltiplos equipamentos. Você pode fazer para um só também,
Mas normalmente quando as condições são maiores, você pega aquele setor, aquela localização, põe o reservatório atmosférico, baixa a contrapressão, linhas individuais e você previne, né, ou mitiga, diminui essa possibilidade de geração de stall point naquele equipamento. Tá? Outro método de prevenção é o que a gente tem feito, principalmente essas unidades maiores, é trabalhar com os trocadores de calor semi-inundados. Eu entro com uma pressão de vapor lá de 3 bar, 4 bar. Tá? Existe uma válvula de segurança, aqui uma válvula de shutoff, que é emergência, precisou parar o sistema lá, fecha. E eu entro com vapor de 3, 4 bar. O meu trocador de calor, ele sempre vai estar a 3, 4 bar de pressão. Então, à medida que vai condensando, já vai repondo o vapor. O que ocorre é, no lugar do purgador aqui embaixo, utiliza-se uma válvula de controle de temperatura. Então, a minha entrada está sempre na pressão fixa, minha saída é contra pressão, depende do sistema, vai estar teoricamente fixa com baixa oscilação, e no lugar do purgador uma válvula de controle de temperatura que vai modular, vai dosar a quantidade de vapor, de condensado que está passando por ela. Claro que tem alguns detalhes operacionais aí que a gente tem que tomar um cuidado na hora de especificação de uma válvula de controle nessa condição, porém, o stall point nesse trocador de calor não tem como ocorrer, a não ser que a minha contrapressão, minha pressão no condensado suba para uma pressão maior do que eu tenha na entrada do meu sistema. Aí eu geraria stall point. Fora isso, sistema normal não tem como ocorrer. A válvula de controle vai fechar, vai inundar um pouco o condensado aqui, porém a pressão do condensado e do vapor vão ser a mesma. Eu trabalho sempre com a mesma pressão. Cuidado de novo com o golpe de ariete. Nesse comissionamento a gente faz esse ajuste PID, tomando esses cuidados e o sistema funciona 100%. Tá? Então é o terceiro método de prevenção principal aí que a gente utiliza. Bom, a gente gostaria aqui de deixar, eu gostaria aqui de deixar esse meu contato. Esses softwares que a gente utiliza aqui são softwares lá, o MyValve, é um software da própria área Armaturne, fabricante das válvulas, dos purgadores e dos purgobombas e bombas de condensado. A gente tem esse software à disposição para avaliar o teu caso, avaliar a tua instalação, avaliar se precisa ou não do purgobomba, avaliar qual o modelo, né? Avaliar a curva de processo e juntos tomarmos essa decisão com vocês de instala ou não instala um purgobomba. Então, a gente tem um corpo de engenharia, nós temos consultores técnicos aí fazendo visitas, fazendo levantamento, que tem capacidade para auxiliar nisso. Está à disposição para identificar problemas pontuais ou, às vezes, até problemas iniciais na fase de projeto para resolver isso e evitar certas dores de cabeça. De novo, nós Bermo, não acreditamos que todo processo precise de purgobomba. Apenas processos críticos que não aceitam variação de temperatura. Então, tudo isso a gente leva em consideração base na nossa experiência de mais de 40 anos, né, nessa região, nessa área de atuação. Então, a gente tem essa experiência, a gente está aí para ajudar vocês, apoiar vocês no que for necessário. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, a gente pode aproveitar e nós temos ainda mais uns 10 minutos. Quiser simular algum processo que está tendo alguma dúvida, nós podemos simular agora também, senão a gente pode encerrar a apresentação aqui nesse momento. Bom, gente, tem o meu contato, a gente está à disposição, no que a gente precisar aí, vocês podem acompanhar a gente, entrar em contato, a gente vai auxiliar vocês sempre que possível. Agradecemos a participação de todos, e aí estamos à disposição, fiquem em segurança com o coronavírus, você, sua família, seus amigos, e que a gente passe por essa fase aí. Obrigado, ótima semana, bons negócios.